Seu comportamento emocional pode determinar como a revelação de Deus vai se manifestar na sua vida. É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, na live devocional para uma vida plena, Café com AP. Muito bem-vindo, sou o apóstolo Rafael Augusto. Amo a palavra de Deus, creio que ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada, com fio de 2 gumes, capaz de trazer não só divisão, mas de fazer ponte entre a alma e o espírito, de maneira que sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deus nos fez seres emocionais, mas Ele deseja que nós dominemos sobre a nossa vontade, sobre as nossas emoções. Por isso, nesta live, que faz parte da temporada Jesus, nós vamos falar sobre as parábolas de Cristo. E a primeira dessas parábolas é a parábola do semeador. E eu quero falar para você hoje que, dependendo do estado da terra da sua alma, do seu comportamento, tanto físico, emocional, diante da palavra de Deus, diante da revelação, pode determinar muito, ou quase tudo, daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus tem um grande propósito. A parábola nos fala de uma semente, de uma única semente, um único tipo de semente. Não tinham vários tipos de sementes, mas ela nos fala de vários tipos de alma. E hoje, enquanto eu estiver ministrando, nos próximos minutos, eu quero que você deixe o Espírito Santo te mostrar que tipo de terra você tem sido diante da semente da palavra de Deus no seu coração. Amém? Muito bem-vindo, pastor Aba. Boa viagem no Brasil, amigo. Bem-vindo a minha sogra, querida Ana. Os alunos aqui, meus discipulinhos, né? Manuela, Eugênia, Nelma, Deus abençoe. Minha querida esposa, Gláucia, beijo. E todos vocês que estão chegando, né? Marca aí alguém, clica aqui no aviãozinho de papel e marca alguém enquanto eu tomo meu cafezinho e convido você para tomar o seu também. O Café com AP é essa live devocional onde eu tomo um café e compartilho da palavra de Deus com você. São, ao todo, mais de 1000 lives, reunindo Facebook e Instagram. Aqui no Instagram a gente tem 30 e poucas temporadas, da qual a temporada Jesus, que é a temporada atual, está completando hoje 39 lives. As lives têm sido semanais agora, todas as terças-feiras, às 14 horas da Suíça, 9 horas do Brasil. Então, se prepare para uma vez por semana estar comigo aqui, tomando esse café e compartilhando da palavra de Deus. Pai amado, glorioso Deus, amigo fiel, princípio e o fim, alfa e ômega, aquele que era, aquele que é e que há de vir, o que não muda, o dono, doador da vida, o que é a própria vida não criada. Tu és a luz, Tu és, Senhor amado, o tudo, autor e consumador da nossa fé, Criador de todas as coisas, que tem o poder de convergir tudo em si mesmo, o Rei da Vassurialá e Achai. Tu és aquele que vem para fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos, sentimos ou sonhamos. Fala aos nossos corações neste momento, através dessa live. Eu apresento aqui mentes e corações, sentimentos, atitudes, Senhor. Eu apresento as emoções em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Escreve aí para mim, Mateus 13:1. Mateus 13:1. Na sequência lógica, é aqui a segunda parábola de Cristo, né? Nós estamos seguindo nas lives aí, você pode ver que eu estou seguindo uma sequência cronológica dos fatos, ok? E Mateus 13:1. Então alguém escreve aí para mim, por favor. Obrigado, Virlânia. Deus te abençoe. Muito bom. Mateus 13:1 diz assim:
Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e a 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém? Bom, essa é a parábola que Jesus conta dentro de um barco, afastado da margem, para que as pessoas pudessem ouvi-lo sem oprimi-lo. Ele traz aqui a história de um semeador, de uma única semente, mas de diversos tipos de terra e de reações diferentes da terra e das coisas ao redor que afetam o desenvolvimento dessa semente. Aqui eu trago para a nossa vida. Olha que interessante, Jesus ele explica aqui para os discípulos que ele é o semeador. Então Jesus é o semeador. A semente é a palavra de Deus. Agora, a terra aonde a semente caiu variava de acordo com o seu estilo, as coisas ao redor, o clima. A terra fala de cada um de nós, de como nós interagimos com o recebimento desta palavra. Nós estamos vivendo em meio a uma geração muito interessante. E é importante a gente encontrar um equilíbrio entre as coisas. A gente está vivendo numa geração onde pessoas acreditam ser algo e elas pensam, se eu sinto que sou, eu sou. E isso é muito perigoso. Por quê? Eu estava vendo um vídeo agora há pouco de uma professora, creio que nos Estados Unidos, falando que crianças têm se comportado como animais na sala de aula. Ela fala e elas respondem com um miado, com um latido, e que elas receberam orientação de deixar que fosse assim. Eu até fiz um comentário, um comentário paternal, Eu disse assim, é loucura, demônio e falta de laço nessas crianças e nos pais dessas crianças, E então esse é um extremo, tá? Não é porque você pensa que você sente que você será. No outro lado, nós vemos a Bíblia dizendo que assim como a gente imagina, a gente se torna. Então, o outro lado meus pensamentos influenciam meus sentimentos e acabam me levando a decisões que vão me transformar a origem daqueles pensamentos. Então, essa é uma verdade bíblica, mas que pode chegar a esse extremo de levar pessoas à loucura, de imaginarem o que quiserem ao próprio respeito e se tornarem aquilo que Deus não planejou para elas. Por isso que a Bíblia traz sempre aqui um equilíbrio, um ponto importante, que é, não tenha uma ideia muito elevada a respeito de você mesmo. E a gente poderia dizer da seguinte forma, não tem uma ideia diferente da ideia que Deus tem a seu respeito. Por isso que quando a gente está falando da palavra de Deus, ela se torna o filtro, ela se torna o ponto de equilíbrio. Tudo que você ouvir, tudo que você sentir, tudo que falarem para você, tudo que se apresentar diante de você, tem que passar pelo filtro da palavra. Agora, você tem que estar disposto a viver a transformação necessária para dar oportunidade dessa palavra crescer. Olha que interessante. Jesus diz que
o semeador saiu a semear. E a semente cai em 4 tipos de terras diferentes. Ela cai numa terra que é à beira do caminho. E ali as aves vêm e comem a semente. A terra de beira do caminho é a terra da mendicância. A Bíblia nos fala do cego de Jericó, que estava ali assentado à beira do caminho. À beira do caminho são aqueles que ouvem que Jesus está passando, que ouvem a palavra de Deus. Agora, a beira do caminho é um lugar de sujeira, é um lugar de mendicância, é um lugar onde as aves vêm e roubam a semente. Demônios vêm e roubam a semente. Pessoas usadas pelo inimigo, com incredulidade, com zombaria, elas vêm para escarnecer da palavra que você recebe, para escarnecer dos dons do Espírito. E aqui eu chamo a atenção para você de uma coisa. Eu sou alguém que eu gosto de me divertir. Meus amigos sabem, a gente manda meme um para o outro. Tem muita coisa engraçada. E tem muita coisa engraçada até com respeito ao cristianismo. Mas tudo tem limite. E o limite não pode chegar ao nível da chocarrice, da zombaria. Então, existem realidades engraçadas no meio do cristianismo, mas quando aquilo está tocando as esferas realmente do espírito, da identidade, da vida de cada um, então se torna um campo minado, um campo perigoso para se fazer comédia, piada. Tá? E aí vai muito também da intenção de quem está fazendo. Às vezes quem está fazendo, você conhece a vida da pessoa. Você vê que a pessoa não está fazendo por mal, porque ela produz frutos. E ela não quis realmente fazer aquilo por mal. Mas você vê pessoas que já estão usando da sua própria arte, da esfera da arte, para quê? Para atacar uma cultura cristã. E aí se tornam aves de rapina que vêm roubar a semente de Deus. Quantas pessoas não falam mais em línguas? Por quê? Porque tem gente que fica brincando com as línguas do Espírito. Tem gente que é afetado na sua identidade em Cristo porque outros zombam, escarnecem de coisas das quais nunca provaram. E aí a semente é roubada, porque aquela pessoa também está ali à beira do caminho, não teve a sua identidade fortalecida. A beira do caminho é a oportunidade que aqueles que estão cegos para as coisas de Deus, quando escutam a voz de Jesus, como o cego escutou, decidem sair daquela condição de beira do caminho, abandonam o seu manto que o identificava como cego e caminham em direção a Jesus. Quando você toma essa decisão, você vai encontrar desafios internos. Você vê, aquele homem era cego, ele tinha que atravessar a multidão, ele tinha que ir simplesmente numa direção talvez desconhecida, seguindo uma voz que ele entendeu ser a voz de Cristo. Abandonar uma identificação que determinava a sua identidade de deficiente visual. E ainda teve que encontrar desafios externos. Os próprios discípulos de Jesus, alguns deles estavam dizendo: cala sua boca, não incomoda o mestre, você está gritando muito. Então você encontra muitas vezes esse tipo de desafio quando você decide sair de uma condição espiritual de mendicância e ir em direção a Cristo. Muitas das pessoas que seguem Jesus vão ser as primeiras a te rechaçarem. Eu estava pregando domingo em Lausanne, um grande abraço para a Igreja do Centro, meu amigo apóstolo Sidney, grande abraço. E uma das coisas que eu falei foi exatamente o seguinte, que muitas vezes, infelizmente, nós temos familiares e amigos que querem nos ver bem, mas não melhor do que eles. E isso é muito ruim. Bom, analise a terra da sua alma. Né? A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar atrás. Né? Você põe a mão no arado da sua alma. Eu posso te oferecer, como ministro do Evangelho, ferramentas, mas eu não posso arar a terra da sua alma. Eu posso ministrar sobre a sua vida e te mostrar caminhos, te impulsionar, te dar condições
mas é você que decide e ara a terra da sua alma. Então perceba, se você tem estado assentado em áreas da sua vida à beira do caminho, mendigando espiritualmente, é hora de você se levantar, se despir de uma capa de falta de entendimento, de visão e caminhar em direção a Jesus Cristo. O segundo tipo de terra que a mesma semente alcançou é uma terra que tinha ali, ela era pedregosa, mas tinha um pouquinho de terra. Então a semente cai ali e logo produz alguma coisa. São aqueles que ouvem e se alegram. Uau, que palavra tremenda! Mas eles têm dureza no coração. Por debaixo daquele pouquinho de terra, eles têm um coração endurecido. Não é a pessoa que passa tudo por um filtro para que ela não seja enganada, para que ela esteja alicerçada na palavra. Não, é uma pessoa que está completamente fechada para tudo. O coração dela é um coração de pedra. Quando o Senhor Deus exorta Israel, dizendo o seguinte: eu vou mudar o coração de vocês, eu vou tirar a minha lei das pedras e vou escrevê-la num coração de carne. Olha que interessante. Deus, ele quer um coração de carne. Ele quer um coração que, em outras palavras, significa um coração que reconhece as suas fragilidades, os seus problemas. E aí é possível se criar, a palavra criar raiz em você. O problema é que tem pessoas que não têm raízes em si mesma. Ela não se aprofunda em nada dentro de si. Ela não permite que a semente se aprofunde. Nós estamos vivendo tempos onde a gente tem ferramentas tecnológicas maravilhosas, mas que precisam saber ser usadas. Porque ao mesmo tempo que nós temos acesso à informação, nós temos a informação excessiva sendo bombardeada diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, que afetam os nossos sentimentos e o nosso comportamento. E por mais que você não se considere uma pessoa que vive no celular, que vive conectado com tecnologia, não tem como a gente não ser afetado de alguma maneira. E aí nós temos que ter a iniciativa de mudarmos isso na sua vida. Por exemplo, se nós ficarmos diante da tela do computador ou do celular, nós vamos ter acesso a uma infinidade de informações, de mensagens, de pregações. Mas se você não escolher aquilo que você vai ver, baseado naquilo que Deus tem para você, que Deus está direcionando, naquilo que vai ser uma resposta de Deus para a sua vida e uma exortação te falando aquilo que você não quer ouvir, você vai correr atrás do vento. Então você vai se alegrar com um monte de coisa que você ouve, mas no seu interior ele vai estar endurecido. Por quê? Principalmente depois do advento da internet, ficou muito fácil as pessoas, se o papel aceitava tudo, tá? Desculpa a minha clareza, tá? O papel aceita tudo, tá bom, gente? Até porcaria. A internet deu voz à imbecilidade das pessoas, à maldade, à ruindade das pessoas. E aí, somos nós, você e eu, que temos que reagir entendendo o seguinte: eu não vou ouvir tal coisa, isso passa no filtro da palavra? Não, então não serve para mim. Pode me trazer alegria, pode me trazer uma empolgação momentânea, mas qual a transformação que isso gera no meu coração? Por isso, você tem que entender o seguinte: se o seu coração for transformado, se você tirar a dureza do seu coração, você vai permitir que a semente crie raiz em você. Senão, ela vai produzir um pouquinho de alegria rápida, mas aí vai vir o quê? O sol, as lutas. Tudo que a gente tem, tudo que a gente recebe, tudo que a gente produz, é provado pelas lutas. Vem o sol e prova. E aí, por não ter raiz, que é aquilo que permite com que aquela planta se alimente,
aquela planta morre. A Bíblia nos fala que o machado está posto à raiz da árvore. Quem não produz muito bom fruto é cortado e lançado fora. O sol também pode ser o próprio Deus, o sol da justiça, provando a cada um de nós para que nós realmente revelemos, ou melhor, que ele revele para nós o que está oculto de nós mesmos no nosso coração. Porque muitas vezes você não sabe, é uma circunstância que Deus permite, adversa, que lança no teu rosto aquilo que estava escondido de você dentro do seu próprio coração. Você já viu isso? Você está tudo bem, você está lá apoiando um amigo num projeto, até o momento que esse amigo faz algo melhor do que você e é elogiado por pessoas que trabalham para você. Tem gente que nessas horas expõe algo que a própria pessoa fica chocada consigo mesma, porque ela não sabia que tinha a inveja no coração. E aí, isso demonstra algo, não tem raiz. O machado está posto à raiz da árvore. Se você não está conectado nas suas raízes com o Senhor, se as suas raízes estão conectadas com as obras da carne, o Senhor vai trazer divisão. Se você nem tem raiz, você só se alegra, mas você é uma pessoa que não se aprofunda. Porque você está correndo atrás do vento, está vindo mais informação atrás, eu não posso parar. Tem gente que está fazendo 518 cursos ao mesmo tempo. Minha pergunta é, quantos desses você já terminou? E o quanto deles você já aplicou? Tem gente que é viciada em estudar. E isso não significa que a pessoa é profunda em algo. Vem o sol, queima. E aí se perde. O terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que recebe a semente com alegria, produz, começa a florescer, mas vem os espinhos. Que são o quê? Os cuidados da vida. Ele está preocupado o que o inimigo vai achar dele. Aí ele começa a viver de aparência para agradar pessoas que não gostam dele, fingindo ter coisas que ele não tem. Cuidados com a vida. E não estou falando aqui de cuidado saudável de proteção, o básico. Não. Estou falando de coisas que passam a sufocar você. O Senhor diz assim, nenhum cuidado tenha sobre você. Eu alimento as aves do céu. Eu visto as flores do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma delas. O Senhor não está dizendo para você ser desleixado, jogado, mas o Senhor está dizendo, descansa em mim. O seu trabalho é descansar em mim. Tem pessoas que, por meio de uma teologia de prosperidade, que eles nem sabem definir o que é o que não é. Eles perdem a oportunidade de conhecer a prosperidade de Deus. Nós, como cristãos, estamos sujeitos a ficarmos enfermos, a morrermos de forma trágica, a sofrermos perdas. Mas, para quem está em Cristo, tudo isso pode se tornar lucro. O que tem sufocado a sua vida? O que tem ocupado a sua mente ao ponto de sufocar a revelação de Deus que pode te transformar? O quarto tipo de terra é a terra fértil, é a terra propícia, pronta para receber a preciosa semente. E é muito interessante porque é terra, é terra. É engraçado, né? Não é céu, é terra. Eu quero dizer para você que é na terra da nossa alma, nas partes humanas, limitadas, frágeis, que a semente de Deus chega. Como que essa terra é propícia? Ela está aberta, quando ela está preparada, quando em meio às suas lutas, incapacidades, impotências, você diz, Senhor, eu não consigo, mas eu me abro para Ti.
Quando você transforma as coisas que te sufocam em oração, dizendo: Deus, eu tenho me preocupado demais com as coisas e eu quero descansar e transformá-las em oração. Quando você pega a dureza do seu coração e fala: Pai, transforma o meu coração de pedra num coração de carne, para que eu tenha raízes em mim mesmo. Quando você decide dizer assim: Pai, eu decido sair da beira do caminho e trilhar o caminho contigo. Essa mensagem revela ambientes propícios para o crescimento da revelação da palavra de Deus na nossa vida. Como tem sido a sua alma? Como tem estado a sua alma? Os seus comportamentos? Vamos orar? Transforma cada uma dessas áreas agora em oração. Se você tem se visto como a pessoa da beira do caminho, começa a colocar isso agora em oração. Se você se vê como alguém que recebe a palavra alegremente, daqui a pouco, a primeira luta você abandona, coloca isso em oração. Deus, eu coloco a minha inconstância, eu coloco a minha condição de miséria. Se você tem sido sufocado pelos cuidados da vida, diga: Deus, eu coloco essas preocupações da vida. E eu quero confiar em Ti, Senhor, e apresentar cada uma dessas áreas, me tornando terra fértil, porque a semente é só uma. A terra não. Tinha terra ruim e eu tinha terra boa. Eu quero ser terra boa. Colocando todas as coisas que me impedem, internas e externas, diante do Teu altar. Confessando, pedindo perdão e clamando: venha ao meu encontro. E decidindo dar lugar para o crescimento, aprofundamento, amadurecimento, florescimento e frutificação e multiplicação da Tua revelação na minha vida. É o que eu oro em nome de Jesus de Nazaré, para a glória de Deus. Amém e amém. Que bênção, que essa palavra encontre espaço no seu coração. Eu vou salvar essa live e aí eu te peço que você comente aquilo que Deus falou ao seu coração nessa live. Curta e compartilhe com alguém que você ama. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Me siga nas redes sociais, está aqui meu link da bio, com uma série de opções que você pode conhecê-las ali. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Fica com Deus.